entre 30% e 35% de representação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Esse número não é bom, uma vez que somos maioria do planeta. Então ainda tem um gap aí, independente do país, certo? Então uma das nossas recomendações envolve a gente trabalhar o que a gente chama de práticas educacionais transformativas para gênero, gender transformatives, certo? Para que a gente possa representar e ter mais meninas lá. Nossa segunda recomendação envolve AI, inteligência artificial, certo? Como é que a gente vai fazer esse barato novo ser representativo para gênero? E por fim, a gente vem falando sobre uma infraestrutura digital justa. Hoje a Tamara tem esses números de cabeça melhor do que eu, e por isso ela vai ser a minha primeira entrevistada aqui, ela vai receber a primeira pergunta, porque hoje, olhando para a infraestrutura digital, a gente as meninas têm menor chance de acessar essa infraestrutura digital. Olha que injusto. A gente está passando por uma transformação digital que está viabilizando a gente ter avanços nos desafios globais, mas as meninas ainda estão ficando para trás. A gente tem menos chance de acessar um celular, uma conectividade significativa, e isso, obviamente, não é o que a gente quer. Então, vou começar fazendo aqui algumas perguntas direcionadas, e eu acho que a Tamara pode me ajudar aqui, inclusive como co-chair, tendo acompanhado todas essas discussões, né, Tamara? Descreve um pouco para mim e ajuda aqui a turma, qual é o cenário que você vê hoje, atualmente, para a inclusão de meninas e mulheres no setor de STEM. E aí, obviamente, que a gente tem um cenário Brasil, mas se você puder fazer esse overview dos países do G20, e aí depois eu sigo aqui com a palavra. Thank you, obrigada, Camila. My Portuguese is not very good, so I'll continue in English. But of course, first, thank you so much for this kind of invitation. It's really a pleasure to contribute to the W20 process. As Camila mentioned, I wear multiple hats. First and foremost, I represent the European Union as head of delegation. But of course, it is with my digital gender equity and equality expertise that I actually landed as sought in the EU delegation, and this is of course also the context of the discussion today. It's a topic that's really dear to my heart, first because of course I'm a woman, but secondly because I think, you know, as women we always think that the tech industry and, you know, obviously in my context, mobile industry, which I also represent here today, is dominated by men, right? And therefore it's a no-go territory. And I hope we have some young girls in the audience today, but I really want to encourage you to think differently about these issues, because I didn't come from a tech background. I have a policy background, and of course this is what I do, right? So there's so many different roles that you know, you can envision yourself in, and it's an industry that's in desperate need of diversity. But let me pause and, of course, respond directly to your question, Camila, which is a very important one, because the digital gender divide is a very complicated issue. I know that, of course, in the Brazilian context, you focus on women in STEM, but allow me to take a step back. Again, now I'm switching hats, speaking as a GSMA representative, so to speak. All of you have a mobile phone, right, today with you in the audience. I mean, we rely on our mobile phones, it's our lifeline, right? I mean, you do your banking through your phone, you keep in touch with friends, you learn new content, etc. But this is still a luxury and a privilege in most parts of the world, including in the G20, right? And it's shocking that GSMA data actually indicates that 3.45 billion people remain unconnected. And you can imagine that the majority of those are women, disproportionately poor and coming, of course, from disadvantaged backgrounds and located mainly or primarily in rural areas, right? And so, out of that huge figure, 3.1 billion are not connecting, not because there isn't broadband coverage, there is. Actually, 345 million people are not connecting because they don't, obviously they live in areas where there isn't broadband coverage, and that's fair enough. But what about the 3.1 billion who are not connecting despite the fact that they live in an area where there is broadband coverage, right? So it's not an infrastructure issue, and I think it's high time we shift the debate.
why are these people, and in this case primarily women and girls, not connecting? It's because they lack basic digital skills. They lack the basic digital literacy to, of course, know how to navigate the connectivity world. And I want to remind you that connectivity is so critical for, it underpins the Sustainable Development Goals, all of them. It's not just about gender equality. It's about health, it's about financial inclusion, it's about education, it's about sustainable economic development. So, with that in mind, I hope that we can also start shifting the narrative, because even if I look at the audience today, the majority of you are women. And maybe I'm going to say something controversial here, but I think it's high time that we actually have gender quotas the other way around. I want to see more men, right? More men in the audience, more men on panels when we talk about these issues, right? Because most of the time when I'm invited to speak on a panel like this, it's just women. And that needs to change, because it's not, it's about including half of the population, yes, but that equally impacts the men. Because at the end of the day, it's about, economic prosperity that benefits everyone, not just women. So that, I think, should be definitely a critical focus, and it has been a critical focus in the communique, which is why we reiterated previous commitments, including previous commitments made under the Indonesian and Indian presidencies. And this is to bridge the digital gender divide by half by 2030. And this remains a very important goal, and I hope you understand. I know I'm running out of time, but I wanted to make another very important point, and this is okay. Let's assume you're a young woman or you're a woman, you're connected, fantastic. But then what do you do with that connectivity, right? 90% of future jobs will require digital skills. So it's about really survival. It's no longer about we need to have more women as chief technology officers. Yes, that's important, right? It's important to have women in senior leadership positions, but every woman and young girl out there needs to navigate our world, and for that she needs digital skills. And this is maybe where I will pause and I'll leave you with this message. Thank you. Ótimo, pessoal. Para quem todo mundo pegou o inglês da Tamara, mas eu acho que aqui tem essa importância, vocês estão com a tradução, mas eu acho que a Tamara trouxe um ponto importante. Quando a gente fala de mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a gente está falando da base, dessa conectividade significativa. Né? A gente está tirando oportunidades das meninas serem economicamente ativas. E aí, obviamente, quero passar, já vou se preparando, já vou antecipar aqui, eu vou passar para a Rebeca e depois para a Adriana, porque eu quero a visão do terceiro setor e do mundo corporativo, sobre quais são as barreiras que vocês estão enxergando, né, na entrada dessas mulheres e meninas. Aqui, a gente teve a visão da Tamara aqui, que é essa literacia digital básica. Queria te ouvir, Rebeca, pode usar não só o seu background do Brasil Foundation, mas também como diplomata, enfim, me conta. Obrigada, Camila. Primeiro, também queria agradecer a vocês e agradecer toda a delegação brasileira e vocês que organizaram esse encontro da UFMG, que está sendo maravilhoso. Parabéns mesmo. Bom, eu queria um pouco falar depois da Tamara sobre Connecting Unconnected. Porque aqui no Brasil, vou falar primariamente sobre o Brasil, sim temos problemas de infraestrutura. Estamos muito dependentes do Starlink, que é o do Elon Musk. Então estamos assim enfrentando um monopólio, obrigada, de acesso à internet. Então, em muitas regiões do país, as pessoas e as comunidades ou precisam pagar, mas também estão sujeitos à vontade de um indivíduo que já sabemos que é muito volátil. Então, é uma situação bastante séria e preocupante. As pessoas que estão sem conexão à internet estão realmente à mercê dessa situação e que é politizada, uma situação bastante politizada, porque vocês devem estar sabendo da relação do governo brasileiro com o próprio Elon Musk, que é uma figura também agora no político. Então, eu venho aqui para dizer que precisamos de uma regulamentação, um marco regulatório para terminar com o monopólio de satélites, né, dessa tecnologia. Devemos ter tecnologia que está controlada pelo povo, né, mas também com regulamentação governamental para evitar esse tipo de situação. Esse é o número 1.
Também eu queria enfatizar que as normas sociais, né? A gente falou muito durante esses 2 dias sobre as normas sociais que estão limitando o acesso das mulheres e as meninas a essas áreas de tecnologia. É muito importante também no acesso, como você estava dizendo, que existe um receio da tecnologia, de utilização da tecnologia. Devo comentar que eu almocei com a dona Naira Jani e ela, com 92 anos, está totalmente craque na utilização do telefone. A gente mandou fotos, a gente mandou mensagens e links, etc. Muito diferente de minha cunhada americana, que tem 78 anos e ela não utiliza nem texto. Né? Então, algumas mulheres estão realmente com medo da tecnologia e devemos realmente começando como uma creche, né? Tentar reverter essa situação do receio que as meninas e as mulheres têm a utilização da tecnologia e a possibilidade de conhecer, utilizar e dominar a tecnologia. Mas uma outra questão que eu queria também enfatizar é que o direito à internet, o direito de se conectar, é um direito fundamental que deveria ser reconhecido em nossas constituições. Nós temos agora um contexto totalmente diferente do que a gente teve mesmo na Constituinte de 88. Então, devemos pensar, talvez, num PEC ou em outros países, emendas constitucionais para estabelecer o direito à informação. E isso quer dizer que temos que fazer o caso, a gente tem que convencer o público que direito à informação, direito à internet não é uma situação, uma questão só de igualdade, é também igualdade de gênero, mas é uma questão de competitividade. As mulheres e as pessoas excluídas do uso da tecnologia de informação, a participação deles no mundo da tecnologia e da informação vai agregar valor às economias, diversificar os mercados. A diversificação do público utilizando a tecnologia vai só aumentar a competitividade das economias. E eu acho que esse é o caso que a gente deve enfatizar. Ótimo.